O dólar deu um respiro de 2 dias. Será momento de compra? Tem algum fundamento para ele continuar subindo? Vamos entender realmente o que está acontecendo com a moeda. E mais, buscar proteção. Porque o que está aí parece que continuará com a mentalidade completamente equivocada. Passamos por dias completamente conturbados. Parece que voltamos no tempo, palanques dos anos 80, quando determinados governantes, primatas, acreditam que as pessoas ainda demandam aquilo que demandavam nos anos 80. Ideias completamente antiquadas que já têm total respaldo nos livros e também na vida prática, que não melhoram a vida das pessoas. E tentar brigar com determinadas forças se mostraram completamente impossíveis, além de ineficientes. E quem paga essa conta? Justamente as pessoas mais pobres. Quando vemos, por exemplo, o Lula, que abriu uma briga aberta com Roberto Campos Neto, nós vimos o dólar que saiu de 1º de maio desse ano, 2024, na casa dos 4,80 para bater 5,70 ainda essa semana. Vamos lembrar que naquela ocasião, 1º de maio, foi quando uma das agências de classificação de risco mudou o Brasil, o grau de nota do Brasil de crédito de estável para positivo, ainda mantendo o Brasil abaixo do grau de investimentos, que muitos fundos apenas podem mandar dinheiro para países que têm grau de investimentos, o que o Brasil perdeu lá na época da Dilma. Pois bem, mudou a perspectiva apenas de estável para positiva. Inclusive Zeina Latif, a economista, mostrou que acreditava ser precipitado, assim como eu também na ocasião fiz vídeos explicando isso. Claro, a agência de classificação em questão falava que o Brasil estava cuidando do quadro fiscal, das contas públicas. Como é que eles não perceberam isso? E estamos falando em maio, quando as coisas já estavam, sim, totalmente claras. Na minha opinião, sempre esteve claro e transparente, mesmo antes da eleição. O presidente atual, ele entrou na campanha falando que gastaria e não teria preocupação com o fiscal. Justamente por isso, ele conseguiu manter o dólar num patamar atual extremamente valorizado frente ao real. Acontece que quem paga as contas disso é sempre a população mais pobre. Vamos lembrar que o dólar, ele não é apenas um instrumento no mercado financeiro, como ele adora falar, mas sim, quando o dólar sobe, tudo que contém importados, tudo que contém commodities cotadas em dólar, como um simples pãozinho que tem o trigo cotado na moeda americana, os preços sobem, como roupa, que pode usar petróleo, ou importa uma parte do seu tecido, ou uma gasolina, não importa, tudo sobe. E aquilo que o governo tem controle, que são os preços administrados, muitas vezes passa a ter controle de preços. Justamente tabelar, não permitir que os preços subam para manter artificialmente a inflação mais baixa. A gente vê isso no histórico petista e agora também, quando a Petrobras vende o preço da gasolina abaixo do preço de mercado, com defasagem. Portanto, você importa uma parte do refinado da gasolina e vende internamente mais barato. Isso é prejuízo para a Petrobras e, claro, para os importadores privados, que não conseguem concorrer com a prática desleal da Petrobras. Só que isso consome caixa da empresa. E também tem sido recorrente no histórico petista, que continua com as ideias paradas nos anos 80, em tabelar os preços ou vender abaixo do preço de mercado. Já vimos o escárnio que foi a importação de arroz, que foi cancelada. Não apenas importariam sem necessidade, usando dinheiro público, mas também venderiam abaixo do preço de importação, gastando e dando mais prejuízo a um dinheiro público que está completamente escasso. E é justamente esse nível de endividamento brasileiro que vem crescendo, que vem colocando o dólar nesse patamar. Temos uma ideia completamente retrógrada na cabeça do primata, em que ele fala abertamente que gasto é investimentos, que ele não quer cortar os gastos. Bom, ontem, depois do dólar atingir 5,70, ele amenizou um pouquinho. E é justamente isso que vamos abordar aqui. Bom, já tivemos muitos outros vídeos analisando, inclusive aqui no meu canal, que as falas do presidente Lula é justamente aquilo que complica a cotação do dólar. Primeiro que ele tem uma ideia completamente antiquada de gastar mais do que arrecada. Isso obriga o governo brasileiro a captar mais dinheiro, tomar mais dinheiro emprestado no mercado,
para fechar as suas contas e mesmo assim não fecha. Já tivemos a possibilidade de analisar em outros vídeos aqui nesse canal em detalhe, mostrando que o déficit nominal atingiu 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, quase 9,6% do PIB. Ou seja, o nível de endividamento continua crescendo, o governo precisa arrecadar mais dinheiro ainda para fechar a sua conta, inclusive no leilão que o governo fez nessa terça-feira para captar dinheiro, leilão de título público das notas do Tesouro Nacional Série B atrelada à inflação. Com os vencimentos mais longos, ele conseguiu captar por volta de 25% da média que ele vinha conseguindo. Ou seja, os investidores exigem maior taxa de juros para emprestar para o Brasil, que está mais endividado, e ainda quer emprestar com prazo mais curto. Você, obviamente, emprestaria para um amigo com taxas maiores se ele está mais endividado, e você quer um prazo menor para não correr o risco dele não te devolver esse dinheiro ao longo do tempo. E é justamente isso que os números têm mostrado. O Lula vem aprofundando o seu debate, a sua briga contra o Banco Central, como se fossem eles os culpados. Vamos lembrar que o Banco Central ele é um órgão técnico, ou deveria ser, que ele simplesmente segue as diretrizes e os números determinados pelo Conselho Monetário Nacional, pela meta de inflação. E através disso, ele utiliza o mecanismo de subir ou baixar as taxas de juros. Quando você sobe a Selic, você desestimula a tomada de crédito, o capital fica mais caro, portanto você tem um desincentivo, a economia ela tende a frear e com isso conter a inflação. Quando as taxas de juros baixam, você tem o contrário, um estímulo à tomada de crédito que impulsiona a economia. Só que quando os agentes econômicos, que somos todos nós, percebemos um risco de endividamento maior, é natural que você exija maiores taxas de juros para emprestar o seu dinheiro para o governo. Seja investidores locais, internacionais ou a pequeno investidor que quer investir R$100 emprestando para o governo. Não importa, você exige mais taxa uma vez que o governo está endividado e você começa a colocar em xeque a capacidade do governo de pagar as suas dívidas. Acho que o Brasil ainda está longe disso. Temos uma reserva internacional na casa dos 360 bilhões de dólares. A dívida interna, 96% dela é cotada em real, dos quase 7 trilhões de dívidas. Apenas 3, 4% que é cotada em dólar. Então isso traz uma segurança. Mas quando o governo precisa remunerar os investidores com taxas muito maiores para conseguir captar dinheiro no mercado, isso também encarece todo o estoque da dívida que o governo já tem, desses quase 7 trilhões de reais. Portanto, é uma bola de neve que continua crescendo. E isso se reflete nos números, como eu falei. Vamos analisar um pouco aqui com calma. Primeiro, as moedas. Nessa semana, o real brasileiro chegou a bater quase 5,70, ou melhor, bateu 5,70 por dólar e fechou um pouco abaixo disso. Nesse dia que estressou por completo o mercado e, claro, a inflação chega logo depois dessa cavalgada do dólar, graças a essas intervenções do governo falaciosas, mentirosas ao colocar a culpa em terceiro e continuar com práticas anti-mercado, isso faz com que o real vai perdendo valor ao longo do tempo. O real perdendo valor significa que ele fica desvalorizado frente ao dólar, portanto os preços dos bens e serviços na economia sobem, a inflação chega para todo mundo. Mas vamos colocar aqui em perspectiva. A primeira linha que a gente vê aqui, o azul, ele é o dólar frente ao real. Apenas nesse ano, a cotação do real perdeu 13% frente ao dólar. Só perde para a japonesa, que perdeu 13,5%. Vamos lembrar que o Japão tem uma taxa de juros controlada, está 0,1% a taxa de juros lá. Quando os Estados Unidos mantém a taxa de juros mais alta, ele acaba atraindo mais capital. Como é considerado risco zero, você tende a comprar dólar para emprestar dinheiro para o governo americano. E com isso, você tem uma venda da moeda japonesa, porque paga 0,1% ao ano, para comprar dólar. Então isso tende a desvalorizar a moeda japonesa e vem acontecendo também nos últimos dias. Portanto, apenas excetuando a moeda japonesa, que perdeu 13,5%, o real é a segunda pior moeda do mundo, que perdeu 13,2%. Agora que eu estou gravando às 2 da tarde no dia 4 de julho. A moeda mexicana, ela perdeu 6%.
a moeda chinesa, 2%. A rúpia da Indonésia, 0,3%. E a indiana se valorizou 3,49%. Portanto, vemos aqui claramente que é um problema brasileiro mesmo. Quando a gente analisa as bolsas pelo mundo cotadas em dólar, nós somos a pior do mundo. A linha aqui de baixo, contando no ano de 2024, a bolsa brasileira já perdeu mais de 18% em dólar. Enquanto isso, a bolsa da Índia já subiu 16% esse ano, a da China 9%. E o índice dos mercados emergentes no geral se valorizando 8,92% no ano de 2024. Temos, portanto, a pior bolsa do mundo. E isso se reflete, como eu expliquei, nos investidores, que exigem maior taxa de juros para emprestar para o Brasil. E é isso que a gente vê nesse segundo gráfico. Peguei aqui num prazo de 5 anos. O primeiro país em roxo é a Turquia, que precisa pagar mais de 25% ao ano para atrair capital. Vamos lembrar que a Turquia é um país que o Banco Central não é independente e, além do mais, a taxa de juros por lá é de 50%, mas a inflação está beirando 70% ao ano. Uma situação bem diferente da brasileira. E mesmo assim, ela tem que pagar mais de 25% ao ano para atrair capital e tem dificuldades com isso. Em segundo, a gente vê a Rússia pagando 15,12% nos títulos públicos russos com vencimento de 10 anos. E em terceiro, tem o Brasil, pagando 12,08% nesse momento e chegamos a pagar 12,20% nessa semana. Ou seja, precisava pagar quase 12,20% para atrair dinheiro para o governo conseguir honrar os seus compromissos do dia a dia, captar dinheiro para pagar as dívidas que estão vencendo e conseguir, através da tomada de novas dívidas, pagar essas que estão vencendo. Logo depois temos aqui, no que eu coloquei a linha azul abaixo, os títulos públicos americanos de 10 anos pagando 4,34% e o da Alemanha 2,58% e em amarelo da China pagando 2,21%. Portanto, o Brasil pagando mais ainda. Um outro dado interessante é o CDS, que é basicamente Credit Default Swap. O que é isso? É o risco Brasil. Quanto que o mercado está esperando que o Brasil honre com os seus compromissos ao longo do tempo. Se olharmos aqui num período de um ano, a gente vê como ele subiu drasticamente. Essa alta, esse pico que a gente vê aqui é outubro de 2023, quando o índice bateu 191 pontos. Agora estamos na casa dos 168. Só que ao olharmos aqui no final de abril, estava 137 pontos. Ou seja, desde que o Lula abriu sua metralhadora, abriu a asneira que ele fala sobre o mercado, deixando ou terceirizando a responsabilidade de um governo gastador e zero responsável fiscalmente, colocando a culpa num banco central que não tem essa culpa, o risco Brasil subiu de 137 para 168, além do dólar que saiu de 4,80 para 5,70. E além do mais, a gente vê os títulos públicos com vencimento de 10 anos, o governo tendo que remunerar mais os seus investidores, caso contrário ninguém empresta dinheiro para o Brasil. Em paralelo, o que nós vemos é que as empresas também, quando os juros sobem, captam dinheiro pagando mais caro, ou seja, para ela tomar dinheiro emprestado para investir, comprar máquina, gerar emprego, também fica mais caro. E tudo isso gera um entorno ainda complicado. Também já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos que a economia brasileira continua crescendo, o mercado de trabalho está forte, só que grande parte da equação do PIB, o Produto Interno Bruto, vem de gastos governamentais transferindo renda para as famílias que gastam, ou seja, o gasto no curto prazo acelera o PIB. O problema é que o endividamento das famílias, das empresas e do país segue crescendo por completo. Eu sempre falo, isso aqui é como um transatlântico. O transatlântico está andando, você está na festa lá em cima e ouvindo uma música, não consegue perceber que a água está entrando pouco a pouco debaixo do navio. Quando alguns percebem, começam a mergulhar nos botes salva-vidas. E você que deixou para perceber por último, quando todo mundo já tiver pulado do barco, os botes estão lotados e o que sobra é nadar na água gelada, como foi, por exemplo, o Titanic. E vamos lembrar que todo mundo falava, não tem iceberg. Logo depois falava, tem, mas está longe. Quem não lembra disso também na inflação, onde os bancos centrais falavam que ela não aconteceria, depois seria temporária super rápido, e assim foi sucessivamente, até todos assumirem que estavam
ou enganando a população para tranquilizá-las, ou realmente não tiveram capacidade de perceber o que estava à sua volta. E nessa semana, Roberto Campos Neto participou num fórum com Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, e também com a Christine Lagarde do Banco Central Europeu. E ele foi muito claro quando perguntaram sobre o envolvimento do Lula em bater no Roberto Campos Neto. E ele deixou muito claro que o Banco Central brasileiro começou a subir a taxa de juros, saiu de 2% para 13,75% ainda no governo anterior, que é o governo que indicou o Roberto Campos Neto, que isso mostra como eles foram e seguem sendo técnicos. O problema é que cada vez mais você tem uma ingerência, que já tem 4 indicados no colegiado do governo Lula, tem mais 2 até Roberto Campos Neto sair em dezembro, que provavelmente entra lá Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central, que também foi indicado pelo Lula, que prega que os juros devem baixar na canetada, ou seja, sem cuidar das contas públicas. Ao não cuidar das contas públicas, o que a gente vê é mais pressão no câmbio, mais pressão na curva de juros, e tudo isso reflete no dia a dia, na vida real, como nós acabamos de falar. You have fought hard for the central bank's independence in Brazil, and yet now you are the subject of many attacks from President Lula. I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central bank, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. And I think what we did, is a living proof that everything that was done was very technical. So during the elections in which Lula was elected, the incumbent president, in his last year of mandate, we increased rates in a cycle that went from 2% to 13.75%. That's the biggest increase in rates in an election year in the history of any emerging markets. So if that is not a proof that you are independent and you acted autonomously, it's difficult to find another example like that. So I think all this narrative that the central bank has been political, I think we have to get away from that and explain what we're doing. And I think what we're doing has been very technical. The last decision was unanimous, and we now have 4 members in the board that were chosen by the current president. And I think what we need to separate it was what is the political narrative and what is the technical job that we need to do. And I think history will tell and time will tell that the job was done in the best we could do with the data that we had at hand, and that was in the most technical way, and it was done in a group of people that actually analyzed all the data and that worked very judiciously to be able to get to the conclusions that we did. Então hoje, dia 4 de julho, o dólar está caindo agora 1%, está 5,51. Ontem ele teve uma queda forte de mais de 2%, justamente quando Haddad teve uma reunião com Lula e, segundo ele, disse que precisaria baixar o tom. Lula veio a público, realmente baixou o tom, falou que está preocupado com o fiscal, que quer cortar gastos. Haddad veio, portanto, novamente e falou que o governo Lula autorizou cortar por volta de 26 bilhões de reais em gastos obrigatórios. Como? Basicamente com benefício de prestação continuada, que são os auxílios-desempregos, enfim, tudo que não está na Constituição, como a correção do salário mínimo, que hoje tem uma correção de inflação, índice de inflação e INPC, mais a variação do PIB de 2 anos atrás. Portanto, você tem um incremento do salário mínimo bem acima da inflação, e isso pressiona todas as contas públicas. Além do mais, você tem os gastos de saúde e obrigação vinculados às receitas, uma regra que o PT colocou de volta em vigência. Portanto, quanto mais eles arrecadam, que eles estão aumentando os impostos e, portanto, arrecadam mais, eles precisam obrigatoriamente aumentar os seus gastos. Então fica igual um cachorro correndo atrás do rabo, e o mercado percebe que o endividamento vai seguir crescendo, mesmo que eles aumentem a receita. E aumento de receita tem a ver com tirar da gente dinheiro, aumento de impostos, portanto, tira do nosso bolso da pessoa física, tira das empresas a capacidade de investir. E repito, ficamos nesse eterno looping, como um ratinho que fica correndo ali dentro daquele círculo e não consegue sair. E isso é justamente um dos pontos em que ele se nega a mudar, a desvinculação das receitas de educação e saúde, para que ele possa cortar os gastos de verdade. Só que isso é
é impopular e a popularidade dele já está em queda. Ou seja, olha onde nós nos metemos. Repito, nada disso foi novidade. Tudo foi muito bem falado durante a campanha. Agora, temos que pagar toda essa responsabilidade, que, como eu falei, a água está entrando pouco a pouco pelo barco. Ainda não chegou no topo. Solução? Onde podemos aproveitar? Datas como hoje, e repito, não é uma recomendação de compra, mas é uma eterna proteção em reais, caiu 20 centavos o dólar nos últimos 2 dias. Na minha opinião, aproveite, continue mandando um pouquinho para fora, dolarize, olhe com atenção o Bitcoin, mas entenda essa volatilidade, esteja ciente do que está fazendo. É justamente isso que eu me proponho a fazer no dia a dia com os clientes. Mas atenção, não deixe nunca de pensar numa eventual e possível dolarização de parte do seu patrimônio. O dólar, ao longo do tempo, perde muito menos valor do que o real, que já perdeu 90% do seu poder de compra desde 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação, que eu fiz um vídeo explicando isso essa semana. Atenção a isso, aproveite esses momentos. Na minha opinião, como os gastos continuam vinculados às receitas de educação e saúde e o Lula falou que não vai mudar a forma como corrige o salário mínimo, que acaba por aumentar não apenas o montante que aposentados e pensionistas recebem, mas também todos os beneficiários de Bolsa Família, isso é uma pressão violenta nos gastos públicos. Além disso, você tem esse incremento do salário que ele continua falando que vai subir, sem aumentar a produtividade brasileira. Ou seja, os gastos públicos continuarão subindo. Quando ele vem a público e fala que vai cortar alguns gastos, que na minha opinião, 25,9 bilhões é completamente ineficiente ainda e inútil, ajuda, claro, mas é inútil para mudar a trajetória da dívida pública brasileira, aproveite para comprar um bocado de dólares e dolarizar, ainda mais que lá fora você tem taxas de juros extremamente interessantes. Na minha opinião, grande parte das mudanças para cuidar de um gasto público, para trazer realmente eficiência, são mudanças constitucionais. E aí você precisa passar pelo legislativo, o que obviamente é bastante complicado num governo que vem perdendo a popularidade e acredita em tudo que não é saudável para uma economia. Pense a respeito, aproveite, me coloque à disposição. Seguimos.